Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje um programa para falar sobre desejo, amor e redenção, o cinema de Eric Rohmer. Não sai daí, vocês vão gostar. Bom, e falar sobre o desejo, sobre as paixões, sobre o amor é algo que faz parte da nossa história. Afinal, um dos maiores livros da história da filosofia, O Banquete de Platão, é justamente uma meditação sobre isso. Digamos, onde tudo começa. E o que é Odisseia, senão a história de um homem fazendo de tudo para voltar para sua casa, de tudo para voltar para sua amada. Ainda temos autores como Shakespeare, que de forma brilhante, de forma eterna, escreveram sobre as coisas do coração. Especialmente, aí você pode citar coisas como Romeu e Julieta, o amor juvenil, ou então Antônio e Cleópatra, o amor mais maduro, aquela situação mais madura do amor. E para mim, a grande peça shakespeariana que trata sobre o amor, que é o Conto de Inverno. E se vocês viram o último vídeo aqui do canal, que foi justamente sobre as canções de amor de Bob Dylan, vocês vão lembrar que eu cito um texto do Nick Cave, onde ele fala sobre a importância da canção de amor dentro da história da música. E por que é importante relembrar essa ideia do Nick Cave aqui? Ora, porque o Nick Cave mostra que a canção de amor, a história de amor, as histórias de amor, na verdade, elas representam muito o nosso anseio por Deus, o nosso anseio pelo paraíso perdido. Lembrando aí uma canção, as histórias de amor são tão antigas quanto o tempo. E o cinema, obviamente, não podia ficar atrás. Desde as comédias mais bestas, do tipo Adam Sandler, até as coisas mais refinadas, cultas e belas, como, por exemplo, a obra de um Terrence Malick. Mas, a meu ver, não tem cineasta que tenha tratado as questões do coração de modo tão belo, de modo tão real e de modo tão concreto quanto Eric Rohmer. Mas o que torna o Eric Rohmer uma figura tão única, tão singular dentro da história do cinema, e especialmente ao tratar deste tema, é que o Rohmer, ele é um homem, um cineasta, um artista preocupado com a condição moral do homem. Ele é preocupado com as escolhas e com a liberdade do homem diante das possibilidades do amor, das possibilidades e tentações do desejo, e também mostrar o quanto a nossa vida concreta, a nossa vida apequenada, a nossa vida pequeno-burguesa, muitas vezes é redimida justamente pelo encontro com o outro. Mas existe também uma outra característica que torna o Rohmer uma figura extremamente singular dentro do cinema, que é a sua não intencionalidade estética. Explico. O Rohmer, ele é um artista, um cineasta preocupado com o desenvolvimento psicológico dos seus personagens, com os dilemas morais dos seus personagens, com os dilemas interiores dos personagens, expressos na maior parte das vezes através do diálogo. Os diálogos do filme do Rohmer são as coisas mais impressionantes que vocês vão ver e ouvir na vida de vocês em se tratando de cinema. E o Rohmer é um típico ou um atípico cineasta, porque a intenção dele com a câmera é tornar a câmera invisível ao telespectador. Isso é, a câmera, o modo como ele filma é totalmente voltado para a supressão da câmera. Isto é, ele usa o mínimo possível de distrações estéticas e visuais para os espectadores. O que interessa para o Rohmer são os movimentos do coração, são os movimentos do desejo, são os movimentos interiores dos personagens, expressos, como eu falei, através do diálogo. Outro aspecto interessante de como o Rohmer pensava sua obra é que ele construiu seus filmes de acordo com temáticas. Então, por exemplo, de 1963 até 72, ele trata sobre contos morais. Ele vai falar sobre o homem como um ser moral. Aí, de 81 até 87, ele faz comédias e provérbios, aquilo que nos encanta e nos ensina certas lições sobre a vida. E aí, ele tem uma parte final, que são os contos das 4 estações, em que vai girar aí de 90 até 98, e onde ele meio que eleva toda a sua obra a um patamar metafísico, digamos assim, onde toda a discussão sobre as paixões humanas vão aparecer sobre um escopo da eternidade. Então, para ilustrar um pouco a obra do Rohmer, eu selecionei aí alguns filmes que são um pouco preferidos aqui do Bunker também. Não sei se é muito fácil de achar no serviço de streaming, mas façam um favor para vocês, procurem e assistam, porque são extremamente bons, são muito bons, são espetaculares.
Comecemos com O Joelho de Claire, um filme que vai falar justamente sobre o desejo e o modo como o desejo pode se tornar uma obsessão e o modo também como o desejo, depois de realizado, muitas vezes se esvazia. O Joelho de Claire é um dos filmes mais sensuais da história do cinema e construído aí com toda a peculiar visão do Eric Rohmer. Você tem diálogos inteligentíssimos, você tem toda essa discussão e essa ideia do que é o desejo, e um filme que conta com, como eu falei, com as cenas mais sensuais da história do cinema, sem ser pornográfico e sem apelar para os maus costumes que estamos tão acostumados a ver hoje em dia. O próximo filme é o Amor à Tarde, uma das maiores comédias da história do cinema e que brinca muito com essa questão do desejo masculino, do desejo de você querer possuir todas as mulheres do mundo e como você lida e como você controla essa sua paixão desenfreada. É um filme belíssimo, um dos filmes também extremamente inteligente, extremamente divertido também e que não poupa você de boas risadas, além de te colocar nesta meditação sobre o que você ganha e o que você perde quando você cede às paixões. O próximo filme a indicar é o Minha Noite com Ela, um dos grandes filmes do Rohmer, um dos preferidos aqui do Bunker também. O Minha Noite com Ela, aliás, recomendo muito para o pessoal mais católico aí, que quer ter uma visão realmente interessantíssima e católica mesmo, assim, dessa questão do amor, da questão da paixão humana e de como você cede ou resiste às tentações do sexo oposto. O filme é realmente também construído nessa forma, com o Rohmer, com muito diálogo, com muita discussão sobre o desejo, sobre o amor, sobre a paixão, sobre as tentações, e tem um dos finais mais belos da história do cinema. Assistam Minha Noite com Ela, vocês não vão se arrepender. E antes de indicar o próximo filme, é interessante pontuar um aspecto muito importante da carreira do Rohmer. O Rohmer é aquele cineasta que surge ali na década de 50 na França, junto com todo um outro grupo de cineastas, só que ele tem uma característica um tanto quanto interessante e bem importante pra gente aqui, que é o seguinte: o Rohmer, ele percebe que o ideário daqueles cineastas, o ideário que permeava a cultura francesa naquele momento, a cultura cinematográfica, era um ideário de esquerda. E o Rohmer, sentindo isso, ele termina assumindo posturas que podem ser consideradas de direita. Tanto ele quanto, aliás, o outro cineasta extremamente importante, extremamente querido aqui no Bunker, que é o Robert Bresson. Só que com o passar do tempo, o Rohmer percebe que essa discussão política não lhe interessa, que essa discussão política rebaixa a arte de tal forma que o torna um cineasta extremamente apolítico, em essência, mas que ao mesmo tempo o torna um cineasta extremamente conservador, porque ele discute porque ele vai passar a discutir, então, grandes temas permanentes do homem, grandes temas da condição humana. E é curioso porque o Rohmer, ele, em uma entrevista, que eu vou deixar no link para vocês, ele fala muito sobre isso, e é extremamente importante nós lermos essa entrevista e entendermos o que o Rohmer está passando pra gente, que é essa ideia de que a política rebaixa a condição humana, a política rebaixa a arte. Extremamente importante, está aí no link, leiam a entrevista. E por fim, vamos falar então do último filme que eu quero indicar para vocês do Rohmer, que é um filme que faz parte justamente dos Contos das Quatro Estações e que é O Conto de Inverno, influenciado, obviamente, claramente, pela peça do Shakespeare. E por que o Conto de Inverno é importante pra gente? Porque é nele em que nós vamos encontrar a tal da redenção que eu falei aqui. É no Conto de Inverno, no filme O Conto de Inverno, que você vai ter uma culminância, sim, talvez exagerando um pouco aqui, mas perdoem. Você tem a culminância de toda a ideia do Rohmer sobre o amor. E a história é uma história extremamente bonita, é uma história dolorida, porque você tem uma personagem que perde o amor da vida dela e que vai, durante a sua vida posterior, navegando, náufraga no mundo, sem encontrar um porto seguro, até o momento em que, como na peça do Shakespeare também, existe aí um momento de reconciliação, de redenção, um momento em que o amor prevalece e se torna muito mais
profundo e real do que até aquele momento era pensado. E é isso, são esses 4 filmes que eu queria indicar aqui para vocês. Obviamente, insisto para que assistam todos os filmes do Rohmer, vale muito a pena conhecer o trabalho desse cineasta, vale muito a pena se encantar pelo trabalho desse cineasta. Bom, o programa foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, apoiem o canal, conheçam a Bunker Pop Store e até semana que vem. Um abraço pessoal, tchau, tchau.